Fala pessoal, beleza? Galera, é o seguinte, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como funciona a função while. Eu vou mostrar aqui dois programas que são bem básicos, mas que são muito úteis nas programações. Esse primeiro exemplo ele vai fazer o seguinte: quando eu pressionar um botão, o LED da placa do Arduino, aquele LED conectado ao pino 13, ele vai ficar piscando. E quando eu soltar esse botão, ele para de piscar. Inicialmente eu coloquei aqui um hashtag define para a palavra botão associada ao 12, porque o meu botão vai estar no pino 12 e no GND. Abaixo temos um hashtag define da palavra LED com o número 13, porque eu vou utilizar o LED incorporado na placa do Arduino. No void setup temos dois pin mode. O primeiro pin mode se refere ao botão que está no pino 12, e ele está configurado como input underline pull up, ou seja, ele é uma entrada e é pull up, então vai usar o resistor interno do Arduino. Na montagem eu conecto ele apenas no pino 12 e no GND. Abaixo temos um segundo pin mode para configurar o pino do LED como output, uma saída. Assim termina o void setup e inicia o void loop. É nele que eu vou executar a função while. Ela tem uma estrutura parecida com a estrutura da função if, porque entre os parênteses eu vou colocar uma condição para o seu funcionamento. Só que na função if, se a condição é verdadeira, o que está abaixo, o que está entre as chaves, vai ser executado uma vez e o programa segue para as linhas de baixo. Aqui na função while, se essa condição entre os parênteses for verdadeira, o bloco de programação que está entre as chaves vai ser executado infinitamente, até que essa condição se torne falsa. Bom, a condição que eu tenho aqui é o digital read do botão igual a zero. Digital read do botão significa fazer a leitura desse botão. Igual a zero significa verificar se o botão está pressionado. Lembrando que ele está configurado como pull-up, então em nível lógico baixo ele está pressionado, em nível lógico alto ele está solto. Solto corresponde ao valor 1, pressionado ao valor 0. Se ele estivesse configurado como pull-down, isso ia inverter na lógica, esse 0 e 1. Bom, o Arduino vai verificar nessa linha da programação se o botão foi pressionado. Se isso for verdade, ele executa o que vem logo abaixo, que está entre esta primeira chave e a última chave. O que a gente tem aqui é bem simples, é um bloco de programação para piscar um LED. Então, meu primeiro comando é um digital write do LED como ligado. Fecha parênteses, põe ponto e vírgula, logo abaixo um delay de 50 milissegundos. Na sequência, mais um digital write do LED como desligado. Então, o programa aguarda um delay de mais 50 milissegundos. Aí ele chega nas chaves que terminam a função while. Se aqui fosse uma função if, ele ia ler o que está logo abaixo. Como é o while, ele vai voltar na condição que está entre parênteses e verificar se ela continua verdadeira. Ou seja, se o meu botão continuar pressionado, o que ele vai fazer agora é executar novamente esse bloco de comandos e no fim dele verificar mais uma vez se a condição está verdadeira ou não. Então, enquanto a condição estiver verdadeira, o programa fica dentro desse loop executando o que foi configurado. No momento que eu solto o botão, a condição se torna falsa. Então o programa deve seguir para as linhas abaixo da última chave da função while. Bom, eu vou carregar esse programa e mostrar isso na prática. Observe que inicialmente o LED da placa Arduino está desligado. Eu vou pressionar o botão e enquanto ele está pressionado, o LED fica piscando intermitente. A partir do momento que eu solto o botão, o LED para de piscar e fica apagado. Ele fica apagado porque a última função executada dentro do bloco de comandos do while é um digital write do LED como desligado. Logo após eu coloquei um delay de 50 milissegundos, mas o que interessa é o digital write que foi executado antes do fim desses comandos. Então o LED permanece desligado até um novo acionamento do botão. Eu gostaria de mostrar mais um exemplo que também é bem interessante, pode ser muito útil nos seus programas. Eu já fiz um vídeo explicando como usar um botão no Arduino. Então eu vou pegar o programa desenvolvido naquele vídeo e vou usar como base
para incrementar com a função while. Então aqui no início eu tenho um hashtag define do botão para o pino 12 e também um hashtag define do LED para o pino 13. Vou utilizar aqui 3 variáveis para controle, uma do tipo byte, chamada contador, que começa com o valor 1, e outras 2 booleanas. A primeira booleana tem o nome L_botão, também começa com o valor 1. Logo abaixo, outra booleana chamada LA_botão, também inicia com o valor 1. No void setup, utilizei novamente 2 pinmode. Primeiro pinmode para o botão como input pull-up e o segundo pinmode do LED como output, similar ao programa anterior. No void loop, eu vou fazer a leitura do botão e verificar se houve mudança no estado dele, conforme eu já expliquei em vídeos anteriores. Então, o primeiro comando que eu tenho aqui é atribuir à variável L_botão o valor do digital read do botão, ou seja, faço a leitura do pino digital e guardo esse valor de leitura na variável L_botão. Abaixo eu tenho um if para verificar se houve mudança no estado. Então eu coloco L_botão é igual a 1 e LA_botão é igual a 0. Ou seja, esse if ele tem como condição verificar se a leitura do botão está em 1, ou seja, ele foi solto, e se a leitura anterior está em 0, ou seja, ele estava pressionado. Se isso acontecer, então ele executa o incremento da variável contador. Contador mais significa somar 1 na variável contador. Dá um delay de 30 milissegundos para evitar problemas com efeito Bulsen e iguala as duas leituras, ou seja, a leitura atual vai ser igual à leitura anterior, para que seja possível verificar se houve ou não nova mudança no estado do botão. E logo abaixo eu adicionei a função while. Temos aqui o while, abre parênteses e coloca dentro dele a condição. A condição no caso é contador maior que 5. Fecha parênteses e abre as chaves. Se a condição for verdadeira, eu executo o que está entre as chaves. Que por uma questão didática eu também coloquei o LED piscando intermitente. Então eu repeti aqueles comandos. Digital write do LED como ligado, aguarda um delay de 50 milissegundos, novamente um digital write do LED como desligado, aguarda mais um delay de 50 milissegundos e antes de chegar na última chave do comando while, observe que eu coloquei aqui um comando if. Esse if é para fazer a leitura do botão. Uma vez que a minha condição do while é contador maior que 5, isso vai ser verdadeiro à medida que eu pressionar e soltar o botão 5 vezes, porque a cada vez que eu pressiono e solto, a variável contador ela vai acrescentando de 1 em 1. Como ela já começa no valor 1, quando eu pressionar 5 vezes, ela vai estar no valor 6. E a condição do while vai ser verdadeira, ou seja, o contador nesse momento vai ser maior que 5. Então o programa vai entrar num loop e vai ficar executando o que estiver entre as chaves. Mas aqui tem um problema. Eu quero que o programa pare de piscar o LED se eu pressionar novamente o botão. Mas como ele fica dentro desse loop, ele nunca vai fazer a leitura do botão, uma vez que eu configurei ela lá em cima, igualando com a variável L_botão. Então essa é a dica que eu dou. Sempre que vocês utilizarem a função while, você tem que colocar alguma coisa dentro do bloco de comandos da própria função que seja capaz de alterar a condição de acionamento dela. Senão, seu programa vai entrar num loop infinito e vai ficar preso nessa parte da programação. Por isso eu coloquei aqui no final um if. E a condição desse if é o seguinte, é fazer a leitura do botão, que é justamente o comando digital read, entre parênteses do botão, porque o botão está no hashtag define como pino 12, igual, ou seja, ele vai verificar se o botão está com valor 0. Como ele é pull-up, 0 significa que ele foi pressionado. Então, quando essa condição for verdadeira, o if executa o comando que vem à frente, que é contador igual a 0. Observe que eu coloquei 1 igual apenas. Então, significa que vai atribuir à variável contador
o valor de 0. Se o contador foi para 0, quando chega aqui na última chave do comando while, ele retorna lá em cima e verifica se a condição ainda é verdadeira. O contador é maior que 5, agora ele está em 0, então ele já não é mais maior que 5. Isso faz o programa seguir adiante após a chave. Como não tem nada após, apenas a segunda chave, que se refere ao fim do void loop, ele reinicia o programa lá no início do void loop e fica fazendo aquela leitura do botão para verificar se houve mudança no seu estado. Então agora eu vou carregar esse programa, executar ele e mostrar o que acontece. Observe que o LED está apagado e eu vou pressionar e soltar 5 vezes o botão. 1, 2, 3, 4, 5. Agora minha variável contador somou 5 pontos. Então ela iniciou em 1 e agora está com o valor 6, que é maior do que 5. Por isso a função while começou a executar o bloco de comandos entre as chaves. Com isso ele está piscando o LED e verificando naquele if no final do programa se o botão está pressionado. Como o botão ainda não foi pressionado, a variável contador continua com o valor 6 e o while continua sendo executado repetidamente. Agora eu vou pressionar o botão. Observe que ao pressionar o LED está apagado. Isso porque a variável contador agora foi para 0 e o bloco de comandos da função while não está sendo mais executado, porque a condição contador maior que 5 agora se tornou falsa. Então eu solto o botão e se eu acionar ele mais 5 vezes, o LED começa a piscar novamente. Observe que no if eu peguei a variável contador e atribuí ela o valor de 0 e não de 1, caso o botão seja pressionado, interrompendo o LED que está piscando intermitente. Eu fiz essa variável retornar para 0, porque quando eu soltar o botão, já vai ter uma mudança de estado nesse botão e a variável contador já vai sofrer um incremento de 1, que é aquela condição inicial de quando eu tinha apenas enviado o programa. Então ele fica aguardando novamente 5 acionamentos para então começar a piscar o LED. Bom, eu espero ter ajudado. Se você gostou ou se esse conteúdo foi útil para você, dá um like. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.